Olá, começa agora o Unifra Entrevista em novo cenário. Dessa vez estamos aqui para tomar um café e um bate-papo na Livraria do Frade. O convidado de hoje é o novo procurador jurídico da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Vitor Hugo do Amaral Ferreira. Seja bem-vindo ao nosso café. Vitor Hugo, como é assumir, uma função como essa, que é chave dentro da Câmara de Vereadores, em um momento em que o antigo procurador foi exonerado a pedido da população e a CPI, que investigava a responsabilidade do executivo, nesse caso da Boate Kiss, acabou concluindo que o executivo não teve responsabilidade nesse caso. É um momento delicado para assumir um cargo como esse? Na verdade, a situação que envolve a Câmara de Vereadores, ela não envolve especificamente a Câmara em Santa Maria, mas várias outras instituições, Desde do fato da tragédia de Santa Maria, desde o dia 27 de janeiro, isso respingou em uma série de situações e que tem recortes, tem respingos, que eu digo assim, tem efeitos. Isso acontece na prefeitura, na sociedade, no comércio e também não podia ser diferente na Câmara de Vereadores. Só que especificamente na Câmara aconteceu o que é público e notório para a população de Santa Maria e o Brasil num todo, Houve uma ocupação e essa ocupação tomou um norte a ponto de pedir então entre o acordo para desocupação, foi pedido então a substituição do procurador. Então, assumir a Procuradoria da Câmara nesse momento, é como eu tenho dito, em nenhum outro tempo se sabia, talvez, ficasse mais limitado ao mundo da Câmara, ao quem estivesse mais próximo disso, mas nunca teve, que eu me lembre, uma repercussão tamanha da troca de um procurador, Nem repercussão pela saída do procurador e nem uma expectativa, tamanha repercussão do novo procurador, de quem seria, de como foi feita a nomeação. Então, isso é fato, sim, de um novo acontecimento, de um novo contexto diante disso. E esse cenário pode te favorecer ou te prejudicar? Não, na verdade, ele não favorece nem prejudica, mas a avaliação que eu faço é que tem, sim, um compromisso, um olhar diferenciado para tudo isso. Porque outras situações não faziam com que a população, com que nós tivéssemos uma atenção tão direcionada para os atos do procurador, para os atos da Câmara de Vereadores. E aí o que acontece agora é justamente isso. É um olhar diferenciado, um olhar mais atento, um olhar mais vigilante. Então, isso não vou dizer que seja um desafio em torno disso, que isso preocupe, porque, na verdade, fazendo o trabalho de forma correta, conduzindo o trabalho, como eu tenho dito também, o limite da atuação do procurador, o limite da atuação dos vereadores e o limite da atuação de qualquer cidadão é a lei. Então, pautando todas as atividades da Câmara e falando pela Procuradoria, a Procuradoria ela vai emitir pareceres, a Procuradoria vai tomar a sua função com um limite, que é a lei. Então, a única coisa que acontece em torno disso é uma atenção redobrada, em torno acho que é mais o que tudo isso faz com que as pessoas tomem a sua posição, que já deveriam ter isso como uma situação contínua, como deveria ser para a população um fato não específico desse momento, mas os cidadãos devem acompanhar o que acontece no Poder Judiciário, no Poder Legislativo e no Poder Executivo. E como o nome... Isso só dá um reforço para essa questão, porque as pessoas agora elas vão exercer, eu imagino eu, com mais ênfase essa fiscalização. E aí, pautando o trabalho pela lei, acredito que não tenha nenhum problema, pelo menos toda a consciência tranquila em relação a isso. E como o nome Vitor Hugo do Amaral Ferreira chegou para ocupar esse espaço? A composição da mesa diretora, a composição dos cargos na Câmara de Vereadores, ela se dá por acordos políticos. Então, isso faz com que determinado vereador seja o presidente da casa, com que determinado partido assuma a função de secretário-geral, procuradoria. Então, se discute isso. Então, o contexto anterior se deu dessa forma e o contexto atual da mesma forma. Então, eu recebi um convite por conta do partido que hoje é o
o detentor nessa composição política do PMDB, que é o responsável, digamos assim, pela indicação do cargo à Procuradoria, né? Recebi o convite em função, acredito, do trabalho que já vinha sendo feito, inclusive na coordenação do PROCON, né? Aceitei o convite, assumi então a função de procurador, mas a nomeação, né? Mesmo que aconteça a indicação por conta de um partido ou outro, a nomeação ela é feita pelo presidente da Câmara, né? Ele que aceita, ele que recebe o nome e é ele que faz então a consolidação da indicação do nome. Mas esse mesmo presidente também já veio a público dizer que em um segundo momento vai haver um concurso. Isso faz parte já da legislação vigente? Como é que acontece? Não tem nada específico na legislação, mas o que uma reunião... O primeiro encontro que eu tive com o presidente, antes mesmo da nomeação, na véspera da nomeação, assim, no mesmo dia, mas ainda não havia de fato... havia nomeação de fato, mas não havia de direito, né? E aí, nesse momento, a gente já conversava sobre alguns problemas da casa, não necessariamente problemas, mas situações, né? E o concurso público, todo órgão público, né, deveria se munir de um servidor público, para que a gente possa ter, então, alteração de cargos eletivos, vem outros, né? E aquela pessoa ali está investida... mais um procurador. Exatamente. E aquela pessoa está investida de saber exatamente tudo o que acontece. É necessário ter um servidor num cargo de procurador, tá? O que não exclui a indicação de um procurador jurídico ou procurador geral da casa, né? Então a ideia é que se faça, porque hoje não tem um procurador concursado. Então faz um concurso, se nomeia esse procurador, nesse cargo, né? E aí, eventualmente, gestões futuras, é indicado um procurador jurídico, mas nós já temos um procurador na casa, né? Então a ideia é essa, que passe legislações, que passe campanhas, que passe eleições e tenha uma pessoa investida da função pública de estar como procurador na Câmara. E o Vitor Hugo do Amaral Ferreira, que não o procurador, o professor de Direito, né, o advogado, como vê a ocupação da Câmara de Vereadores? Foi uma invasão, foi uma ocupação, foi um ato democrático? A ocupação da Câmara de Santa Maria, né, ela não pode ser vista dissociada de todo o movimento que aconteceu no país um todo, né? Então, o que nós conseguimos observar disso? Houve, na verdade, uma busca de representatividade, uma insatisfação coletiva que fez com que as pessoas ocupassem os seus lugares, né? E aí, aqui em Santa Maria, nós tivemos um ponto forte, que foi a ocupação, que foi a busca de representatividade, e isso se focou, a nossa ocupação aqui se deu na Câmara. Então foi legítimo. Então, eu como cidadão, Vitor Hugo, professor de Direito, eu acredito, e essa é a minha posição, foi uma ocupação legítima sim, né? As pessoas estavam lá reivindicando situações que não eram só de Santa Maria, né? Ali tinha reivindicações de pessoas que buscavam sua representatividade num todo, nem contra um ou outro vereador, né? Por mais que nós temos uma diversidade de pessoas, cada um buscava lá um propósito, né? Mesmo que mas na casa do povo. Exatamente, mas o lugar apropriado para fazer isso, né? Por que não na Câmara de Vereadores? E foi o que aconteceu, né? O Unifran Entrevista vai para um breve intervalo, mas não sai daí. Nós estamos conversando com o novo procurador jurídico da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Eu sou recicladora. Eu me considero uma profissional no que eu faço. Tudo que eu conquistei, eu devo a esse trabalho. As pessoas não conseguem entender quanto é importante para quem trabalha nisso.
não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto do que eu faço. Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Vitor Hugo, nós estávamos falando sobre a importância do procurador, né, no primeiro bloco, as decisões nesse contexto que a Câmara está vivendo, mas nós não explicitamos, não explicamos a função, né, legal, né, desse personagem que é fundamental na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Bom, na verdade, o procurador nada mais é do que um advogado, né? Então, só que ele é de defesa, ele é de acusação. Não, ele está na função de advogado, né, o procurador na função de advogado, e aí ele representa aquele órgão a qual ele está como procurador, né? Uma questão bem simples assim, a pessoa vai até o escritório e contrata um advogado. E lá ela dá uma procuração para que passe então aquele advogado a representar. O que é o procurador da Câmara de Vereadores? Ele é o advogado, né? Ele tem a procuração da casa para representar a casa, para defender a casa, para tratar das questões relacionadas à matéria jurídica, né, na Câmara de Vereadores. Além disso, auxiliar os 21 vereadores na tramitação de projetos, no cumprimento do regimento interno da casa. Eu tenho feito uma linha de raciocínio que é mais ou menos o seguinte: o procurador ele é o advogado, né, da Câmara de Vereadores. Por sua vez, a Câmara de Vereadores é composta por 21 vereadores. Então, ele está lá para advogar, para trabalhar, para orientar juridicamente os 21 vereadores. Se em contrapartida os 21 vereadores estão lá para representando a população, o procurador da Câmara representa a população de Santa Maria na Câmara de Vereadores. E a palavra final é do procurador ou é do presidente da Câmara? O procurador ele tem a função de dar um indicativo jurídico. Né? Então, se faz um parecer e se opina, se orienta para a tramitação naquele sentido. Né? Pode acontecer, a palavra final, o poder da caneta, vamos dizer assim, né? Fica aí ao presidente da casa. A população brasileira como um todo sempre teve muitas críticas aos seus políticos e isso não é diferente no contexto local. O fato de tu ter sido coordenador do PROCON, né, durante todos esses anos, vai ajudar nessa negociação? Ou seja, as pessoas que chegarem reclamando, né, da atuação desses vereadores vão encontrar ouvidos no procurador? Toda a experiência é válida, né? E a experiência do PROCON, fantástico, o direito do consumidor é uma grande paixão minha, né? Continuo trabalhando com isso, mas toda a questão que se desenvolvia no PROCON era, antes de tudo, uma grande conciliação, um grande processo de harmonização das relações de consumo, envolvendo consumidor e fornecedor. O que acontece na Câmara? Se transfere essa experiência para lá, né? Para que a gente possa, então, para que eu possa conduzir um trabalho de conciliação entre os interesses dos vereadores, o interesse da população, o interesse da Câmara de Vereadores e que tudo isso tenha como um limite, como eu disse no início da nossa conversa, um limite legal, né? Que o teto das nossas decisões, que o limite do que a gente possa fazer seja o limite que está estipulado na lei. E qual é a tua expectativa com esse novo cargo para a tua carreira, para a tua vida pessoal? Bom, esse cargo, antes de qualquer coisa, a gente não tem que analisar o cargo em si, mas as atribuições que vêm do cargo, né? Então, eu estou diante de um grande desafio, né? Isso permite que a gente possa vincular todo aquele aprendizado do direito que nem em todos os momentos nos dá a oportunidade de trabalhar as várias áreas que o direito nos permite, né? Então, eu estou agora desenvolvendo uma questão e isso abre portas para a carreira, abre um desafio tremendo na questão acadêmica, o envolvimento disso é uma nova área de estudo que passa a se analisar, então,
não o indicativo de processos, né, no processo legislativo, indicativos de projeto, mas a via contrária, né? Antes eu tinha toda a visão de fora para dentro, né, e agora tem então aí uma atuação de dentro para fora. E o fato de tu seres indicado pelo PMDB, né, e o antigo procurador ter sido criticado pela população justamente por ser do mesmo partido do prefeito, tu acha que isso pode ser um limitador ou tu vai ter uma dificuldade de ganhar confiança da população? Eu acredito que, em função de toda a situação, do contexto, as pessoas elas podem, né, num primeiro momento, surgir aquela dúvida, a indicação é do mesmo partido do ex-procurador, né? Duas coisas que eu queria pontuar. Quando eu recebi o convite, quando eu recebi o convite para coordenar o PROCON, né, desde que eu possa fazer, a minha resposta sempre foi para o prefeito, eu tenho carta branca para trabalhar naquilo que for legal, né, porque se não for dessa forma, não aceito o convite e não trabalho. Eu sempre tive respaldo, né, de tudo aquilo que foi feito no PROCON, da mesma forma na Câmara de Vereadores, e até porque na Câmara de Vereadores não tem uma interferência entre a relação prefeito e Câmara, sim, né? Porque nós temos aí poderes, ainda que seja o mesmo partido, tem poderes, são poderes distintos, né? O que pode acontecer é as pessoas, ao longo do transcorrer do meu trabalho, elas vão verificar que está lá se fazendo um trabalho técnico, né? E eu tenho recebi várias menções de parabéns, de sucesso, questões positivas, né? E aí, então, se aqueles que têm algum receio não tenham se manifestado, esperem. Eu espero que o receio, então, que possa ter, seja suprido aí exato, e acompanhando o trabalho que tem uma semana, completou na quinta-feira da semana passada. Então, temos aí uma situação de um trabalho que já encaminhou os pareceres, orientações, já foi feita a reorganização da comissão de ética, tramitação dos projetos, né? E uma outra questão que eu tenho sempre pontuado quando a pergunta é a comparação entre o ex-procurador e eu na função agora de procurador, quero deixar claro para comunidade de Santa Maria, para a população, eu recebi uma procuradoria sem nenhuma pendência técnica, né? Não tem um ofício, não tem nenhuma situação em que não tivesse já sido encaminhada, né? Eu posso dizer, inclusive, que eu recebi uma procuradoria zerada. O meu trabalho começou no dia 1º de agosto. Né? Então, a partir disso, é importante deixar que a questão técnica ela foi bem feita, e eu não tenho nada para avaliar daquilo que já tinha sido feito pelo procurador anterior. Meu trabalho começa daqui para frente. Sucesso, então, nesse trabalho, né, que é importantíssimo, né, para a nossa população na casa do povo. E o Unifra Entrevista de hoje fica por aqui, e o convite aberto para o procurador a hora que quiser vir tomar um cafezinho com a gente. Até a próxima semana.